Paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos falar sobre a carta do irmão de Jesus, o apóstolo Judas. Começa a ler. Aleluia. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridade e em prisões eternas, até ao dia do juízo, daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua própria carne, rejeitaram a dominação e vitupério. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, daquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, correndo pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas e desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Os errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor milhares dos santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras ímpios que disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas consciências, e sua boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram pedidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores andando segundo as suas ímpias consciências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-o do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Aqui o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a escrever e diz: eu gostaria de escrever uma carta para vocês, mas pelas informações que eu recebi, essa motivação foi mudada e tive por necessidade de escrever
acerca da vossa fé, acerca da salvação comum. E ele começa a expor pessoas que estavam no meio da comunidade e que se diziam pastores e que se diziam homens que guiam o rebanho de Deus, porém eram apenas pastores de si mesmo. Como disse, ele apenas queriam alimentar-se a si mesmo. Ele não pensava no próximo, ele não pensava no outro. E vários exemplos o escritor ele coloca. Primeiramente ele coloca os israelitas que quando saíram do Egito morreram praticamente todos aqueles que saíram do Egito, porque não creram, porque não confiaram na promessa de Deus. Depois ele coloca outro exemplo dos anjos que negaram seu principado e deixando o seu lugar, se inflamaram com a carne humana. Esse é o caso de Gênesis 6. Esses anjos se corromperam e estão presos em cadeias eternas. Outro exemplo foi de Sodoma e Gomorra, do qual a promiscuidade era tamanha, onde acontecia todo tipo de tortura. Glória a Deus, aleluia. Acontecia todo tipo de maldades. Lá não respeitava quem era homem, quem era mulher. Eles, como hoje é conhecido, eles eram bissexuais. Eles não importava quem era. Ele apenas queria possuir as pessoas, como era o caso do anjo quando foi buscar Ló, Ló. Aí os homens da cidade disseram: chame eles para fora porque nós queremos o conhecer. E Ló disse: não, se vocês quiserem eu dou minhas filhas, mas esses homens não toquem neles. Porque a cultura de Sodoma era uma cultura que não importava homem com mulher, mulher com homem, não. Era tudo. O homem ficava com homem, com mulher, era um homem sem controle. Nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de temor do Senhor. E aqui Judas expõe essas pessoas, como parecidas com igual a essas pessoas de Sodoma e Gomorra, que apenas se deleitavam, queriam saber dos seus próprios prazeres individuais e cometiam maldade para o próximo. E ademais que essas pessoas também, elas não se submetem às autoridades. Autoridades, quando a Bíblia fala, está falando das autoridades constituídas. São governadores, são pessoas que estão para governar. Mas aqui em específico, logo no início, ele fala que essas pessoas negam a Jesus Cristo como o nosso Senhor. Então, é o de Corá. Corá, quando Moisés estava liderando o povo, Corá veio com 120 homens, 120 homens, se não me engano, não estou enganado, 250 homens contra Moisés, dizendo: olha, aqui todo mundo é povo de Deus, todo mundo aqui é sacerdote de Deus. Então, para que tu se coloca como juiz sobre nós? Porque tu vai ser a liderança sobre nós. E Moisés pacientemente disse: olha, se Deus estiver comigo, vai acontecer isso e isso. Aconteceu que o caso, ele manda chamar Abirão, e Abirão não vem, e a terra engoliu essas pessoas, 200 pessoas. E as outras que ficaram perto de Moisés foi consumida pelo fogo, Corá e sua turma. Então, essas pessoas eu colocaram como exemplos também para pessoas que não se submetem a pessoas que receberam de Deus a autoridade. E aqui está falando de Jesus Cristo. Essas pessoas elas não afrontavam, não era um apóstolo, não era um pastor, não era uma pessoa que estava como líder espiritual na comunidade. Eles estavam afrontando o próprio Senhor Jesus. Eles estavam diretamente contra Jesus, porque disse, homens ímpios que são a graça de Deus. E negam a Deus único, dominador e Senhor nosso. Eles negavam ao Senhor Jesus Cristo. Negavam em palavras, negavam em obras, negavam em tudo. Aleluia, Deus. E outro exemplo que ele coloca é o de Caim. Caim, ele
se irou contra seu irmão e depois o matou. Então, Judas coloca também esse exemplo que essas pessoas, esses líderes espirituais, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, eles se introduziram dissimuladamente no meio da comunidade, dissimuladamente dentro da comunidade, e começaram a perverter todo o ensino de Jesus Cristo. Um dos que ele coloca aqui foi que esses pastores, quando chegavam nas festas que eles praticavam, aquela festa ágape, que era comumente na época praticada, eles não queriam saber quem é que estava faltando, ele queria comer. Tinha a carne, ele não pensava que o outro precisava. É quase a mesma coisa de que Paulo fala em Coríntios 10, sobre aqueles irmãos que traziam vinho, traziam comida, e bebiam, se embriagavam, comiam bastante, e não repartia com os outros. Um chegava com nada, não tinha nada na comunidade, chegava numa casa, ficavam separados eles, como foi o caso também que Paulo exorta Pedro, lá em Gálatas, né? Que chegavam numa casa, ficavam separados, gentil para cá, e Israel para lá, israelitas para lá. Essas coisas todas eram chamadas por Paulo como heresia. Heresia não era o fato de eles beberem, de eles comerem, não. Não era o fato de eles se embriagarem e conviverem, não era isso não. Era o fato de eles não repartirem aquele alimento e aquela bebida que eles estavam bebendo. Quando você vê lá, você vê que eles, o que Paulo chama de heresia, é porque eles comiam só para si, levavam só para si. Os ricos levavam só para si e não repartiam com os outros. Da mesma forma, são estes homens a qual o Judas se refere. Esses homens só pensavam em si, pensavam no seu próprio bolso. Enriqueciam a custa do povo, como é hoje na atualidade. Enriquecem através do dinheiro do pobre, da miséria do pobre, da necessidade do pobre. A pregação sempre é para o pobre. Você percebe que a pregação Aleluia, Deus! se converta. Não tem. Porque para elas, a pessoa que está rica está abençoada por Deus. Está abençoada. De fato, não é. Não é. Jesus veio, o baixinho, o nome dele, Zaqueu. Jesus disse, me convém ir para tua casa hoje. Chegou lá, começou a dispor o evangelho para ele. E ele disse, olha, eu vou dar metade dos meus bens para o pobre, e se eu tiver roubado alguém, vou dar em dobro. Jesus, hoje chegou salvação nesta casa. Aleluia, Ou Deus! seja, a salvação para o rico significa ele se dispor a deixar a sua riqueza para lá, a repartir o que tem com o que não tem, a repartir com aquela pessoa que está necessitado. Então a salvação, quando se direciona para o rico, é ele se desprender disso, ele se soltar disso. Outro exemplo também bem interessante de um arrependimento é quando o João prega e fala, arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Aí alguém perguntava, o que eu preciso fazer? Né? Disse, olha, se você tiver uma blusa, 2 blusas, reparta com quem não tem. Se tiver alimento, reparta com quem não tem. E assim por diante. É interessante que um conselho do arrependimento de fato não significa eu vou fazer isso, deixei de fazer, eu deixei isso, deixei de fazer. Não. Significa eu agora tomo consciência de quem eu sou e começo a viver de acordo com a justiça de Deus, praticando o bem ao próximo. Porque hoje o arrependimento significa pequei hoje, Deus me perdoa. Pequei hoje, me perdoa. Porque o arrependimento não significa apenas se arrepender do que fez, mas se arrepender do que é. E assim você torna-se uma nova criatura. Uma nova criatura. E essas pessoas a qual Judas está se referindo não era nova criatura. Porque primeiramente elas se dissimularam e entraram no meio da comunidade. Entraram no meio da comunidade, eram pessoas irreverentes, pessoas sem pudores, pessoas que faziam divisões e dividiam o povo. Aí um grupinho aqui, o outro grupinho aqui. Essas pessoas repartiam, dividiam a comunidade, dividiam o povo, promoviam a sexualidade ou a sensualidade. E também, aí eu disse,
essas pessoas não têm espírito. Essas pessoas não têm o Espírito de Deus. Diz, para essas pessoas, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para exercitar juízo contra todos os ímpios que impiamente proferiram palavras contra Deus. Que ímpios é esse? As pessoas lá fora? Não, pessoas que estão aqui dentro. Pessoas que se dizem líderes espirituais. Porque de acordo com as profecias de Isaías, de Jeremias, Deus se levantará contra todos os montes elevados. Deus se levantará contra glória aqueles a Deus, que orgulham, aleluia a que são Deus. soberbos. Aleluia. Mas aquele que se humilha, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, não importa. Deus não faz exceção em pessoas. É verdade. Pessoas que se humilha dizendo, Pai, eu sou pecador. Pai, eu sou pecador. Me ajuda a caminhar de acordo com a tua vontade. Perdoa-me. Essas pessoas são consideradas por Deus justas. Mas ela não comete a justiça. Mas ela retribui, ela imputa a Deus a justiça. Ela chama Deus e diz, o Senhor é minha justiça. Por isso diz o apóstolo Paulo, não se glorie nos homens, não se glorie nas sabedorias, se glorie unicamente no Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Uma coisa foi Deus que nos deu. E nós não devemos pegar essa autoridade que não é nossa, é de Deus, a gente só somos despeceiros da autoridade que é de Cristo, para repartir o dom de Deus, porque os dons nos foram concedidos por Deus para servirmos a igreja e ao mundo. Nós estamos no mundo para servirmos todos eles, todas as pessoas. Se nós não tomarmos consciência de que a nossa responsabilidade em ser cristão é ser a imagem e semelhança do Filho de Deus no mundo, não estou falando de eternidade, não estou falando de céu, estou falando de agora. A nossa responsabilidade é ser igual a Ele agora. Porque eu disse lá em Atos, se não me engano foi Pedro, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e esse andou fazendo o bem. Andar cheio do Espírito Santo é andar hoje manifestando o reino de Deus agora. O reino de Deus não tem comparência com os filhos. Ou seja, o reino de Deus é carro, não é moto. Essas coisas são das circunstâncias da vida. Aleluia, Deus! Mas elas de fato não são. Algum grupo social, grupo religioso, acredita que é abençoado quando não falta o que comer, não falta o que vestir, não falta uma casa boa, está tudo em dias. A pessoa considera-se abençoado nisto. Mas a bênção de Deus não está nisso. A bênção de Deus não está nisso. A bênção de Deus está em que nós nos unimos a Ele. Porque diz o apóstolo Paulo que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais e não com as materiais. Não com as materiais. Nós não fomos abençoados com nenhuma bênção material. Fomos abençoados com as obras espirituais. Aleluia! Então você disse, não tenho onde repousar a minha cabeça. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e todos os outros não tiveram onde repousar a cabeça. Então esses líderes que pregam, que se enriquecem à custa do pobre, do necessitado, da doença do outro, que se aproveita da miséria do outro, essas pessoas serão julgadas por Deus. Elas entrarão em juízo. Porque Deus não fez isso, não mandou isso. Não ensinou a ninguém isso. Porque o exemplo máximo da revelação de Deus, ou máximo não, completo, a plenitude da revelação de Deus é Jesus. E em Jesus não vemos nenhuma dessas manifestações. Riqueza tem para Salomão, tem para Davi, tem para Abraão. Jesus era rico? Não. Financeiramente, não. Ele era filho de Deus, sabendo viver no mundo, como herdeiro do mundo e dos céus e da terra, de todo o universo, mas andou como pessoa humilde. Glória a Deus! Porque a certeza Aleluia. que ele tinha
era que ele era herdeiro de tudo. E se nós somos de fato, assim como ele é, herdeiro de tudo, andamos confiadamente naquele que nos tem dado todas as coisas. Mas sem se preocupar com o que o mundo se preocupa. Porque Jesus, quando prega sobre isso, ele fala o seguinte, ó, não faça como os pagãos, porque os pagãos que se preocupam com essas coisas. O pagão se preocupa com o que vai comer amanhã, com o que se vai vestir, com o dinheiro que vai faltar, com a luz, com a água. Essas coisas são pagãos que se preocupam. Nós não. A única preocupação que Jesus nos ensinou a ter foi de manifestar o reino de Deus agora. E buscar a sua justiça todos os dias. Aleluia. O que é manifestar o reino de Deus agora? É ajudar o necessitado. Acolher as pessoas que estão precisando de acolhimento. É aconselhar pessoas que estão se desesperando pelas circunstâncias e até chega ao suicídio. E muitas vezes o culpado disso não é Deus, é a igreja. Porque não se dispõe a evangelizar de fato. Se dispõe apenas a entregar papel para a pessoa ir para a sua denominação. Mas não chega para a pessoa que tem necessidade e diz, você quer ajuda? Você quer ajuda de qual forma? Quando chegava alguém para Jesus, ele perguntava, como é que você quer que eu ajude você? Se porventura era dinheiro, ele dava dinheiro. Porventura era cegueira, ele dava visão. Se era uma cura, ele dava. As pessoas não buscavam. Jesus não estava ali simplesmente para curar pessoas. Glória a Deus. Jesus explica uma coisa, olha, no tempo de Elias, existiam muitos pobres, existiam muitos doentes, mas Elias só foi a uns 3 ou 4 viúvas, né? Uma viúva, um rei, pouca gente, curou pouca gente, porque ele era direcionado pelo Espírito Santo. Essas curas são de fato obras de Deus, mas nós como povo de Deus não devemos correr atrás dessas coisas, porque dessas coisas correm os pagãos. Essas coisas correm as pessoas pagãs. A gente corre para manifestar a vontade de Deus na terra. Porque a gente tem a mania de tratar Deus como um ídolo. Não, mas eu não sou idólatra. Eu não boto a imagenzinha e acuto um ídolo. Mas você considera Jesus como um ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é aquele que você se prostra diante dele e cumpre determinados pacotes de coisas. Se é uma macumba, é uma galinha. Se é no catolicismo, é uma prece, uma Ave Maria, não sei o que lá. Você cumpre para depois no final alcançar a bênção. O povo cristão evangélico está da mesma forma. Está da mesma forma. Não tem um ídolozinho, mas criaram ídolos psicológicos. Colocaram Deus como ídolo, que está ali só para resolver os nossos problemas. E os nossos problemas são nossos problemas. Deus nos ajuda? É claro, Ele é nosso Pai. Mas a gente não deve se relacionar com Deus por barganha. O tempo das barganhas foram aniquiladas, ficaram para trás. Esse era o tempo da criancice. Hoje nós somos chamados a ser adultos. O apóstolo Paulo fala, na época que nós éramos crianças, nós éramos dos curadores e dos educadores. Mas agora chegou a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos chama todos os homens a consciência e responsabilidade da maturidade. Maturidade. Correr não atrás daquilo que se corrompe pelo mundo. Não é? Jesus disse, não tem tesouro na terra onde a ferrugem consome, traça, né? Não rouba, mini roubam, né? Então, essas coisas não são para o nosso objetivo. A gente quer coisas, quer ficar rico, claro, todo mundo quer ficar rico. Mas a gente, como corpo de Deus, deve querer ficar rico. Não por nós. Não é por nós. Porque assim é um evangelho individual. É um evangelho da salvação individual. E pessoas que querem salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Aqueles que querem salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aqueles que perdem a sua vida por amor ao evangelho, salva-la-á. E como é que é perder a sua vida por amor ao evangelho? Eu sou rico, mas a minha riqueza não vai ser só minha, vai ser da comunidade inteira. Eu vou ser o braço de Deus, eu vou ser o bolso de Deus, eu vou ser a carteira, o banco de Deus. Mas não é simplesmente para dar dízimo.
para ajudar quem precisa. É para ajudar a pessoa que está necessitada de qualquer coisa. Eu vou ser a boca de Deus quando as pessoas estiverem precisando de um conselho. Eu vou ser o ouvido de Deus quando as pessoas estiverem querendo se desabafar. Porque de fato nós somos o corpo de Deus. Nós somos o corpo de Deus. Se de fato nós somos o corpo de Deus, devemos manifestar as obras de Deus. Nós estamos aqui como corpo, então agimos como corpo. Ao contrário destes líderes religiosos que Judas fala. Esses Deus tratará. Esses que só querem saber de si mesmo, Deus os julgará. Esses e outros governantes do mundo também. Não só religiosos, mas todo aquele que é soberbo, aquele que se envaidece, aquele que tem a síndrome de Lúcifer, de se engrandecer, colocar meu trono à direita de Deus, ao lado do norte, e colocar meu trono acima das estrelas do céu. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso na nossa atualidade? Primeiramente é quando nós negamos a Deus. Negamos a cruz. Negamos o que Jesus disse. Nenhuma carne se salva por si só. Então, aquele que de mim comer, por mim viverá, disse Jesus. Aleluia, Deus! Ou seja, toda árvore, todo galho que estiver enxertado em mim e não der fruto, será cortado e lançado fora. Por quê? É porque Deus é mau? Não, é porque a pessoa mesmo não tomou a consciência de dizer: Senhor, eu sou só um galho tirado de árvore, de um arbusto, de uma árvore qualquer. Mas tu de fato é a videira verdadeira. E é tu onde produz de fato o que agrada a Deus. Então, quando a gente reconhece a nossa miséria, a gente é enxertado em Jesus, e o fruto que produz em nós não é o nosso, porque nós somos apenas aquele que é tipo um sanguessuga, se alimentando de Jesus. Então, uma orquídea também, que ela fica nas árvores, ela se alimenta do que a árvore se alimenta. Ou seja, parasita, exatamente. Nós somos o parasita de Jesus, e Jesus o parasita de Deus, porque Jesus diz o seguinte: eu vivo, porque eu como de Deus e vivo por Deus. E vocês, quem quiser comer de mim, viverão por mim. Então, é dessa forma que cria-se uma unidade até o dia que chegará a unicidade, onde nós, o povo de Deus, diremos: eu e o Pai somos um. Oh, glória a Deus! Essa é a Aleluia! parte mais extraordinária da nossa fé. Aleluia! Mas este pensamento não deve acontecer em nossas vidas como soberba. Porque o apóstolo Paulo disse que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, que, sendo em condição, em forma de Deus, não se colocou como Deus, mas se colocou como servo e foi até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e o colocou à direita dele, do qual estão colocados debaixo dos seus pés todas as criaturas. Veja, essa promessa que é feita para você. A promessa que se cumpriu em Jesus é a promessa que se cumprirá em nós, se de fato nós estamos crendo em Jesus. Se nós não estivermos crendo em Jesus, de fato, estivermos crendo no ídolo chamado Jesus na nossa mente, uma Bíblia mental, uma Bíblia que foi criada pela nossa própria imaginação, porque muitas pessoas falam de coisas tipo, não, está na Bíblia, coisas que às vezes nem estão na Bíblia, coisas que foram inventadas, ou que o pastor ou alguém falou, e a pessoa não examinou, não olhou nas Escrituras para de fato se está lá. Aí desfala. Essas pessoas se corrompem do conselho do Judas. Para nós que estamos se salvando, nós somos salvos porque se morrermos já vamos para o céu. Mas por enquanto estamos vivos, nós estamos se salvando porque estamos nos aperfeiçoando. Nós devemos nos edificar sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito. Como é que é orar no Espírito? É sempre dando graças a Deus por
no nosso coração, sendo satisfeita pelas obras de Deus tem manifestas. Tem comida, glória a Deus, Deus me deu. Se não tem comida, Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Aleluia! Essa é a fé de Jó. E essa é a fé que nós, como cristãos, devemos ter. Glória a Deus! Você vai a vós mesmo, na caridade. Como é que eu me conservo diante de Deus? Em amor. Se eu não tiver amor, eu não me conservo. Disse o apóstolo, o presbítero Policarpo, que se nós andarmos em amor, o pecado anda à distância de nós. E quem é esse Policarpo? Policarpo era um amigo de João, apóstolo João, filho na fé dele. Aprendeu diretamente do discípulo amado de Jesus. Ele disse, se você andar em amor, o pecado não distante. Mas como? Porque aquele que ama, conserva-se a si mesmo, não faz mal ao próximo. Apiedai-vos de alguns e arrebatai-vos do fogo. Como é que nós vamos arrebatar as pessoas do inferno? Porque fogo aqui é inferno. É a consciência sendo destruída, se corrompendo. Como é que nós salvamos? Jesus morreu na cruz e desceu às partes mais baixas do inferno. Tomou a chave da morte e pregou aos espíritos em prisões. E quando foi subindo aos céus, ele levou cativos do cativeiro e deu dons aos que estão na terra. Ou seja, ele foi ao inferno, resgatou vidas e levou para o céu. Da mesma forma somos nós. Essa é a mensagem para nós. Nós estamos aqui para entrar no inferno. Entrar no inferno. Para quê? Para resgatar almas do inferno. Porque inferno não é um lugar, como a maioria das pessoas pensam. É um estado de consciência. E as pessoas que vão para o inferno, pessoas que vivem no inferno aqui e agora. O inferno eterno é apenas concretização do inferno existencial. E essas pessoas precisam ser arrebatadas. E quem é que vai arrebatá-las? Nós, a igreja de Deus. Glória a Deus! Nós vamos tirar essas pessoas deste abismo de existência e para que elas possam enxergar o seu próximo. Então, dessa forma, a gente vai Glória a Deus! Aleluia, Deus! Como salvando os nossos irmãos. Salvando os nossos irmãos. Conservando a nossa fé, o nosso amor. Conservando a nossa fidelidade a Deus. Como é que eu conservo a minha fidelidade a Deus? Como é que de fato sou um cristão? Como é que de fato eu estou cultuando a Deus de verdade? É quando eu estou ajudando, auxiliando, dissipando os meus bens com os pobres. É dessa forma que eu estou bem com Deus. Porque essa é a mensagem que Jesus falou o seguinte, ó, eu te perdoei porque tu me suplicaste. Não deveria tu, de igual modo, fazer ao teu conservo? Ou seja, a relação de nós com Deus era impossível de ser paga pelas nossas obras de justiça. Era impossível. Já está determinado pela lei no Velho Testamento. É impossível. Então o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho e nos deu paz em Jesus Cristo. Então, nós e Deus estamos reconciliados. Deus não levou em consideração os nossos pecados. Ou seja, nossos pecados, Deus não quer nem saber. Né? Está nem olhando para Ele. Nós já chegamos perto de Jesus. Mas uma coisa interessante é que quando nós chegamos perto de Deus, nós temos a mesma coisa que aconteceu com Isaías. A despertar da consciência de Isaías. Porque ele era profeta, mas ele só tomou consciência de que ele vivia no meio de pessoas de impuros lábios quando ele se chegou e viu Deus. Glória a Deus! Eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Ou seja, só quando você se enxerga Deus é que você consegue se enxergar. Né? E quando você consegue se enxergar, você olha para o próximo, seu irmão, de uma maneira diferente. Você olha assim, Deus me perdoou sendo o meu pecado enorme. Porque eu também não vou perdoar o meu irmão
que as Aleluia, Deus. são deste tamanho em relação à minha diante de Deus. As nossas dívidas diante de Deus são imensas. Mas a nossa existência são mínimas. Então, nos conserva diante de Deus, perdoando, vivendo em comunhão. Porque sem comunhão, ninguém verá a Deus. Sem comunhão. Sem afetos ardentes no coração, como meninos que estão com sede de leite. Sem essa comunhão de fato, ninguém verá a Deus. E assim a gente também consegue, olhando para nós mesmos, olhando para o outro, conseguimos nos enxergar no outro e conseguimos ser misericordiosos com o outro, porque sabemos que também somos pecadores. Aleluia, e assim a Deus. gente vive a vida no Evangelho não baseado nos méritos nem nos deméritos. Ou seja, nem nas minhas obras de justiça, ou enquanto eu peco mais. Nós não contabilizamos nem justiça e nem iniquidade. Nós vivemos dentro da comunidade, devemos viver, é o fato, devemos viver se perdoando, se amando, aconselhando. Alguma pessoa caiu em pecado, vá lá, as pessoas que são espirituais, aconselhem e traga a pessoa para a luz de volta. Não existe nenhuma pessoa que deve se perder nesse processo. Nós devemos nos ajudar. Ninguém acusa o seu irmão de qualquer coisa. Não, porque se você acusa o seu irmão, disse o apóstolo Paulo,